Muito bem. Ok, então é um prazer introduzir a professora Leila. Ela possui graduação na Universidade de Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, período sanduíche na McGill University, depois alguns estágios de pós-doutorado no Observatório Nacional, na UERJ também, e também visitante na McGill University, em Nápoles, em Zurique, e também no Kavli Institute. Muito bem, a professora tem trabalhado com o universo primordial, né? E cosmologia, gravitação quântica. Obrigado, Leila, por ter aceitado o convite, de novo estar aqui. É um prazer ter seu seminário. Fica à vontade. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação e obrigada pelo convite. Para mim é ótima a oportunidade de estar aqui. Eu acho a iniciativa do Astrocientistas uma coisa muito importante e é sempre muito interessante. Então, eu gostei muito de ter sido convidada para estar aqui de novo. Então, eu vou iniciar falando sobre um pouco do projeto de pesquisa, um dos projetos de pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente. Tá dando para ver bem em tela cheia? Sim, sim. Sim. Sim? Ótimo. Tá, qualquer coisa me interrompa. E então, o trabalho que eu escolhi falar hoje é sobre o problema da tensão em H0 na cosmologia e uma proposta de investigação empírica para esse problema da tensão, né? Então, eu vou iniciar falando o que é esse problema da tensão, né? Também o que é uma outra tensão na cosmologia que a gente tem também importante, que é a tensão em sigma-8, algumas abordagens para tentar resolver essas tensões e a nossa proposta, que é uma investigação empírica sobre esse problema da tensão. Depois, alguns resultados e perspectivas. Certo, então o que é essa famosa tensão em H0, que por algumas pessoas é considerada um dos principais problemas da cosmologia moderna, né? O problema da tensão em H0, ele é a discrepância no valor inferido para a taxa de expansão do universo atual quando você usa diferentes observáveis cosmológicos. Ou seja, o H0 é a taxa de expansão atual do universo, que é chamado parâmetro de Hubble. A gente usa observações para inferir o valor de H0. Quando a gente usa observações do universo antigo, por exemplo, radiação cósmica de fundo, a gente obtém um valor para H0, por exemplo, da ordem de 67. Quando, ao invés disso, a gente usa, por exemplo, estrelas cefeidas, a gente obtém um valor muito maior para H0, da ordem de 74. Então, dependendo do dado que você usa, você tem uma tensão de 4 a 6 sigma, aproximadamente, nesse valor inferido. E por que isso é um problema tão grande, né? Por que é uma crise tão grande? Porque como as coisas funcionam na cosmologia, geralmente o procedimento que a gente faz é o seguinte: a gente pega os dados da radiação cósmica de fundo, que são os dados mais antigos que a gente tem do universo, né? A radiação cósmica de fundo, ela foi liberada 380 mil anos após o Big Bang, então ela está viajando há mais de 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Então a gente pega esses dados, toma como condição inicial, para daí evoluir as perturbações cosmológicas que formam as estruturas que a gente vê no universo, né? Então, o que a gente vê na radiação cósmica de fundo são as anisotropias que estavam presentes naquela época, na época do desacoplamento, 380 mil anos após o Big Bang. A gente vê as flutuações de densidade naquela época, toma isso como condição inicial para evoluir ao longo do tempo e prever as estruturas do universo atual, porque é em torno dessas anisotropias que a gente vê na CMB, que são flutuações de densidade, é em torno dessas flutuações que as estruturas se aglomeraram gravitacionalmente, formando galáxias, aglomerados, etc., né? Então, quando a gente pega uma condição inicial que a gente vê na radiação cósmica de fundo, a gente tem que supor um modelo cosmológico para poder evoluir essas flutuações no tempo e chegar em hoje, né? Então, geralmente, a gente escolhe o modelo padrão da cosmologia, o Lambda-CDM, para evoluir essa condição inicial e conseguir prever quais seriam as estruturas que a gente observa no universo hoje. Então, esse método, ele funciona como um teste de ponta a ponta para as previsões cosmológicas, né? Então, a gente observa as estruturas do universo hoje, vê as flutuações
da radiação cósmica de fundo e usa o modelo padrão para evoluir e chegar de uma coisa a outra, né? Só que se as previsões feitas usando dados da radiação cósmica de fundo não estão batendo com as previsões feitas usando dados recentes do universo, estrelas e galáxias, isso significa que essa metodologia que a gente usa pode ter uma falha, né? Então, esse é o grande problema. Algo está falando. Se é inconsistente as observações do universo antigo com o universo recente, significa que algo não está bem, né? E por isso pode ser preocupante. Bom, aí a primeira coisa que as pessoas pensam é, bom, tem algum erro, né, nas medidas. Alguma medida está incorreta. E eu lembro que uma pergunta muito frequente que me fazem é: você acha que o que está errado são as medidas da radiação cósmica de fundo ou são as medidas de supernovas? E assim, quando você trabalha bastante com radiação cósmica de fundo e inferência de parâmetros a partir dela, você logo pensa, né? Você está supondo um modelo. Isso significa que você está supondo uma história de evolução do universo ao longo de 13,7 bilhões de anos. Então, dentro dessas suposições, muitas coisas podem estar erradas, né? Então, você logo pensa, bom, talvez seja CMB, mas aí quando você conversa com alguém da área de astrofísica de estrelas, também você descobre que tem muitas incertezas nessas medidas também, né? A astrofísica não é tão conhecida assim, por exemplo, você não sabe se o quanto a luminosidade que a gente supõe pode variar com redshift, etc. E tem várias suposições. E outro problema dessas medidas astrofísicas é que a gente usa essa metodologia como que de escada, né? Então, por exemplo, a gente usa uma estrela próxima para calibrar uma outra mais distante, por aí vai. Então, isso funciona mais ou menos como essa ilustração aqui, que saiu recentemente no paper do Eric Linder, né? E o que a gente faz é isso, vai juntando várias escadas, calibra uma mais distante com base usando uma mais próxima e por aí vai, né? Mas aqui você vê que no label da figura, ele diz assim, as escadas requerem cuidado no seu uso, e elas são mais estáveis quando estão firmemente ancoradas nas duas extremidades, né? Então, isso ilustra bem o problema. Então, sim, uma possibilidade é que algo está errado nas medidas, né? Tanto na CMB quanto na astrofísica das estrelas, que a gente usa para os dados recentes, algo pode não estar bem. Mas outra possibilidade interessante é que algo está errado na sua suposição do modelo cosmológico que você está usando para evoluir de uma extremidade a outra, né? Então, a sua história de evolução do universo, ela está supondo um modelo por trás. Se você muda esse modelo, se você altera o modelo padrão, você tem uma evolução bastante diferente para o seu universo, né? Então, a gente tem que lembrar que a cosmologia é o estudo do universo como um todo, né? E esse como um todo, ele inclui todas as observações cosmológicas que a gente tem e inclui também toda a história de expansão do universo. E o H0, a taxa de expansão do universo atual, é um parâmetro num certo instante de tempo, hoje, né? Mas ele tem pouco uso se você não levar em conta toda a dinâmica anterior. É difícil você inferir alguma coisa no instante de tempo sem levar em conta a história do universo até chegar lá, né? Então, o H0 é só um número, mas dentro de toda uma fundação de funções mais fundamentais da cosmologia, né? Que é a taxa de expansão do universo, a história de expansão do universo, a história de crescimento das estruturas, etc, etc. Então, é difícil examinar H0 isoladamente, sem levar em conta um modelo, né? A história de expansão do universo. Então, uma possibilidade interessante é pensar que talvez essa tensão em H0 venha do fato de que há algo além do modelo padrão da cosmologia, né? E isso pode ser a causa dessa tensão. Então, já estudaram vários modelos para tentar aliviar a tensão em H0, entre eles, por exemplo, alguns dos mais conhecidos, Early Dark Energy, modelos de interação matéria e energia escura, espécies extras de neutrino, energia escura variável no tempo, etc, etc. E muitos deles resolvem a tensão em H0, mas aí aparece um segundo problema, né? Uma nova física, o que acontece? Se você consegue inferir um valor maior de H0 a partir dos dados da CMB, mudando o seu modelo, porque o que acontece? Quando você infere H0 usando radiação cósmica de fundo, isso é uma inferência mais dependente de modelo do que quando você usa dados do universo atual, né? Porque dados do universo atual são estrelas mais próximas que eu digo numa galáxia próxima, né? E quando você está usando os dados da CMB,
é algo muito mais dependente de modelo, porque essa radiação cósmica de fundo evoluiu por mais de 13 bilhões de anos para chegar até hoje. Então, a gente diz que um dos dados, a radiação cósmica de fundo, é mais dependente de modelo e os dados locais são menos, né? Então, se você altera o seu modelo padrão para você inferir um valor de H0 maior usando o CMB, isso significa que você está aumentando a taxa de expansão do universo atual, né? O seu modelo, que vai além do modelo padrão, está dando uma taxa de expansão do universo atual maior. Só que isso tende a ser compensado por um aumento na densidade de matéria escura, né? Porque se você aumenta a expansão do universo, mas você observa uma certa aglomeração de matéria, então, para compensar isso, geralmente você aumenta a densidade de matéria para se aglomerar. Só que ao fazer isso, isso aumenta uma outra tensão na cosmologia, que é a tensão em sigma-8, né? Que é um outro parâmetro cosmológico importante. Então, é bem difícil você conseguir resolver a tensão em H0 sem piorar outros parâmetros cosmológicos, no caso, sigma-8. E o que é esse parâmetro de sigma-8? Em poucas palavras, é um parâmetro importante na cosmologia que ele mede a aglomeração das flutuações no universo antigo, né? Então, o sigma-8, ele mede a amplitude do espectro de potências numa escala específica, que é a escala de 8H-1 megaparsec. Esse H-1 é como se fosse a constante de Hubble adimensional, tá? Então, ele é o espectro de potência numa dada escala, ou seja, mede a taxa de aglomeração da matéria numa dada escala específica. E o que tem de especial com essa escala específica de 8H-1 megaparsec? Bom, ela é simplesmente a escala em que, se você pensa numa caixa com essa escala de tamanho, de comprimento de lado, né? Essa caixa vai conter no universo, na média, né, a quantidade exata de matéria para formar um cluster, né, que é a maior coleção de galáxias gravitacionalmente estável, né? E os dados do Planck estimam que o valor de sigma-8 é em torno de 0,8, mais os dados do KITS, por exemplo, né, dados de lentes gravitacionais, estimam sigma-8 em torno de 0,76. Isso tem em torno de 3 sigma de tensão. Então, geralmente, quando você muda o seu modelo cosmológico para resolver o H0, você piora a tensão no sigma-8, né? Então, todas as abordagens que a gente tem, Early Dark Energy, neutrinos interagentes, gravitação modificada, energia escura que varia no tempo, alteração de número de espécies de relativísticas, isso dificilmente vai resolver as duas tensões, né? Tende a melhorar uma e piorar outra. Dificilmente vai resolver as duas tensões e está de acordo com os dados observacionais. Uma proposta interessante para aliviar a tensão, uma das mais comuns, é variar o número de espécies relativísticas do universo. Quais são as espécies relativísticas? Bom, qualquer grau de liberdade relativística, mas basicamente a gente considera como sendo o número efetivo de neutrinos, né? No modelo padrão, o valor do NF é 3,046, mas existem modelos que alteram esse valor, seja por espécies extras de neutrinos ou por ondas gravitacionais que contribuem efetivamente para esse número, né? Lembrando que ondas gravitacionais são graus relativísticos, porque o graviton é uma partícula sem massa, então entra aí também. Então, tem vários modelos que alteram o NF e você consegue resolver a tensão em H0 e piorar a sigma-8, né? Isso é o melhor que a gente consegue fazer. Embora tenham modelos que dizem que resolve as duas tensões, mas ainda falta trabalho para se confirmar isso, né? Ainda tem que desenvolver mais as previsões para poder confirmar isso aí. Então, outro problema que acontece nessa busca de resolver a tensão é o seguinte, geralmente o que a pessoa faz? A gente sabe que alterando o valor do número de espécies relativísticas, por exemplo, ou da equação de estado da energia escura, você melhora a tensão em H0. Aí as pessoas pensam, bom, então vou deixar esse número de espécies relativísticas, ou W, o NF ou W, parâmetro da energia escura, livre, e vou deixar os dados vincularem o valor. Eu deixo isso como parâmetro livre no meu modelo, né? Só que aí o que acontece? Se você tem um range de valores de NF que você permite que a sua cosmologia escolha entre esses valores, você vai ter um range de valores de H0 que a sua cosmologia permite também. Então, o que as pessoas fazem? Bom, eu deixei o NF livre e agora eu obtive um range de valores de H0. Dentro desse range, parte desses valores resolve a tensão. Então, eu resolvi a tensão. Só que o que você está fazendo, na verdade, é aumentar a barra de erro no H0, aumentar a incerteza no valor de H0, né? Porque quando você marginaliza sobre parâmetros adicionais livres, o que você faz é aumentar a largura da sua barra de erro.
Então, isso não é uma forma genuína de resolver a tensão, né? Você só está aumentando a barra de erro e pegando a cauda, enquanto que o valor preferido, o valor central, mostrando uma tensão muito grande. Então, isso é um problema que apareceu em vários trabalhos, e para tentar evitar esse problema, esse trabalho do Sani Vagnose, em 2020, propôs uma forma alternativa de investigar a tensão, falando assim, vamos então, para evitar esse problema de aumentar a barra de erro em H0 e achar que está aliviando a tensão com isso, vamos então fixar valores de H0, né? A gente não fixar valores de H0, a gente fixa valores de NF ou W, que são, por exemplo, parâmetros que a gente sabe que ao variar eles resolvem a tensão. Então, você altera seu modelo cosmológico, né? Altera ou a equação de estado da energia escura ou o número de espécies relativísticas, mas você fixa, você não deixa livre, você fixa em certos valores e isso vai reduzir a tensão e a gente vê se esses valores que você está fixando são favorecidos ou não pelos dados. Claro que ao fazer isso, você não está fazendo uma análise geral, você está escolhendo um modelo. Quando você fixa o W ou o NF, você está escolhendo um modelo particular, né? Então já não é uma análise tão geral, mas isso evita você confundir barra de erro com aliviar a tensão, evita esse problema. Então, o que ele faz a gente fixa esses valores para valores que aliviam a tensão, vê se esses valores são observacionalmente favoráveis e vê se tem algum modelo que prevê esses valores. Essa foi a proposta dele. E aí, se você acha esse modelo que está de acordo com os dados e reduz a tensão, pelo menos você sabe que a tensão está sendo reduzida devido a uma variação genuína no valor preferido de H0. Não só um aumento da barra de erro. E o que eles encontraram é que tem um valor, o número de espécies relativísticas ideal é 3,95, ao invés do 3,046 do modelo padrão, e o W preferido é o menos 1,3, ao invés de menos 1, que é o do modelo padrão. Isso resolve a tensão, mas são valores desfavorecidos pelos dados, né? Então, não é bom com os dados. Daí, eu, a Nicole Bennett e meu aluno de mestrado, a gente pensou em dar continuidade a essa análise, incluindo também o parâmetro sigma-8, né? Incluindo uma análise também da tensão em sigma-8. E a gente propôs uma investigação empírica dessa tensão. Como que a gente pensou? A gente fixou o número de espécies relativísticas do universo em diferentes valores, né? Diferente do padrão, e foi vendo o quanto o H0 variava. Então, aqui nesse plot, você vê a curva de probabilidade para um dado valor de H0. Né? Aqui, a curva azul corresponde ao modelo padrão. Daí, na curva amarela, a gente aumentou um pouco o valor do número de espécies relativísticas, na verde aumentou mais, na vermelha aumentou mais. O que acontece com H0? Cresce. Essa barra verde que vocês estão vendo na figura corresponde aos valores de H0 inferidos pelas medidas locais, galáxias, estrelas, etc., medida do universo local. Então, o objetivo é achar um modelo que chegue nessa região verde, né? E você vê aqui que a gente achou, lá para 3,95, você concilia a previsão da radiação cósmica de fundo com a das medidas locais, né? Lembrando que essa curva de probabilidade é o valor que a gente obtém para o H0 inferida a partir de dados de radiação cósmica de fundo. Tá? Junto com BAO e outros dados, né? Mas basicamente é uma forma, falando em termos simples, conciliar as curvas coloridas e chegar nessa barra verde, né? Onde as curvas coloridas são fundamentalmente as previsões usando dados do universo antigo e a barra verde usando os dados do universo recente. E o que a gente viu nessa curva? A gente depois plotou NF versus H0 num plot e viu que eles variam linearmente um com o outro, ou seja, à medida que você aumenta o número de espécies relativísticas, o valor de H0 cresce linearmente com isso, e cresce na direção certa, né? Na direção de conciliar e aliviar a tensão. Daí a gente fez o mesmo para, ao invés de alterar o número de espécies relativísticas do universo, a gente pensou em alterar o W, que é a equação de estado da energia escura. E a gente viu o mesmo, né? Que quando você torna a equação de estado da energia escura mais negativa, cada vez mais negativa, você tende a conciliar os valores do universo antigo com o universo recente, ou seja, se alivia a tensão. E a gente viu também que o valor de H0 varia linearmente com o W também, ao variar W. Fizemos a mesma análise para o sigma-8. E para o sigma-8, o que acontece é o efeito oposto, né? Quando você aumenta o NF, ou seja, aliviando a tensão em H0, o oposto acontece para sigma-8. Você vê aqui que o modelo padrão é a curva azul, e à medida que você altera o modelo padrão aliviando o H0, você se distancia
em sigma-8 das medidas locais de sigma-8, né? Que é essa curva verde. Então, o sigma-8 ele vai para o lado errado. Quando você aumenta o NF, ele aumenta linearmente o sigma-8, só que aumentar linearmente o sigma-8 significa piorar a tensão de sigma-8, e também é linear essa relação, né? E o mesmo vale para W. Quando a gente varia W, tornando o W mais negativo, aliviando a tensão em H0, o sigma-8 vai para o lado errado. Ele se distancia das medidas locais, piorando a tensão em sigma-8. Daí, com isso, a gente fez um plot desse tipo aqui, delta H0 versus delta sigma-8, variando os valores do número de espécies relativísticas e W, né? E a gente obteve algo assim. E aí, o que a gente notou com esse gráfico? No caso do NF, quando você varia o NF de forma a aumentar o H0, aliviando a tensão, você também aumenta o sigma-8, piorando a tensão em sigma-8. Mas você piora a tensão em sigma-8 menos do que no caso de W, porque veja a inclinação de cada uma dessas retas, né? A inclinação de cada uma dessas retas nos mostra que o NF você consegue melhorar a tensão em H0 piorando menos a de sigma-8. Né? Então, a gente pode concluir que modelos que variam o número de espécies relativísticas têm uma performance melhor em relação às duas tensões do que modelos que variam a equação de estado da energia escura. Tá? Então, a gente também tem que lembrar que a gente tem que levar em conta que até onde os dados deixam a gente variar NF e W, né? E a gente vê que, assim, os dados deixam variar NF pouco, só até 0,11, e W até menos 0,06. Então, assim, os dados permitem que a gente pegue essa reta só o comecinho dela, né? Existe um limite aqui. Mas mesmo nesse começo, você vê esse padrão, né? Você vê que a inclinação da curva mostra que, em termos de aliviar as duas tensões, o NF é mais efetivo do que o W. Então, esse plot, depois que a gente fez esse plot, a gente teve vários feedbacks sobre esse gráfico e a gente entendeu que esse gráfico é uma forma visualmente boa de ilustrar essa questão da tensão, de você comparar modelos em termos das duas tensões e ver qual que tem uma performance melhor. A gente entendeu que é uma proposta visual interessante para se classificar modelos em relação às duas tensões. E aí vem a continuidade do trabalho que eu vou falar depois. Mas antes de falar depois sobre a continuidade do trabalho, que a gente vai fazer agora em parceria também com a Elisa, a Micol e meu novo aluno de mestrado, o Igor, antes de falar dessa continuidade, vou abrir um parêntese só para falar uma coisa. Eu estou falando aqui de variar NF, né? E variar W. O que faz variar NF e variar W? Variar W significa que você tem uma energia escura phantom, né? Que tem uma densidade que varia com o tempo. E variar NF, você está variando o número de espécies relativísticas do universo. Isso significa ou você tem neutrinos extras, ou você tem neutrinos exóticos, ou você tem várias possibilidades, mas uma possibilidade muito interessante que eu gosto muito é você considerar ondas gravitacionais estocásticas no universo, né? Ondas gravitacionais são gravitons, a partícula das ondas gravitacionais são os gravitons, e são partículas não massivas, então são espécies relativísticas que necessariamente têm que ser incluídas no número de espécies relativísticas do universo. E por que geralmente elas não são incluídas no número de espécies relativísticas do universo? Porque geralmente a contribuição é muito pequena, né? Então, por exemplo, fontes astrofísicas, tipo buracos negros e etc., são fontes pontuais que vêm de uma direção específica do céu, emite num dado momento, e não é dessas ondas gravitacionais que eu estou falando, que essas não vão gerar contribuição significativa. O que eu estou falando é de ondas gravitacionais estocásticas, por exemplo, aquelas que vêm de todos os pontos do céu, né, de todas as direções, e tem um padrão mais ou menos randômico, aleatório. Essas ondas gravitacionais estocásticas não são as que vêm de processos astrofísicos, que nem a que a gente detecta no LIGO, por exemplo. São ondas que vêm de processos, por exemplo, transições de fase no universo antigo, buracos negros primordiais, cordas cósmicas, ou mesmo várias fontes astrofísicas, mas não uma fonte pontual, várias fontes astrofísicas se combinando ao nosso redor, e também ondas gravitacionais primordiais, né? Ondas gravitacionais primordiais, aquelas que são previstas em modelos de inflação e bounce, e também inflação padrão não prevê
ondas gravitacionais primordiais suficientemente significativas para ter uma contribuição não desprezível para o número de espécies relativísticas, mas alguns cenários alternativos à inflação prevê e alguns modelos de Bounce também. Mais especificamente, todos os modelos do universo antigo que prevêem um espectro com blue tilt, né, o espectro tensorial com blue tilt, podem dar uma contribuição significativa para o número de espécies relativísticas, né? Mas eu estou aqui falando de ondas gravitacionais estocásticas e, por acaso, elas já foram detectadas até hoje? Nunca foi confirmada uma detecção, né? Mas o nanograve experimento de pulsares e também o EPTA e o PPTA já deram indícios de que podem ter detectado, mas não puderam confirmar a detecção porque não acharam o padrão de correlação de quadrupolo esperado para uma detecção de ondas gravitacionais estocásticas. Mas eles estão analisando, no próximo par de anos vão estar analisando, procurando essa correlação para poder confirmar ou desconfirmar isso, né? Mas eles viram que há um sinal e eles ainda vão confirmar se o sinal é de ondas gravitacionais estocásticas ou não. Para quem tem interesse em saber mais sobre isso, tem esse meu trabalho com o Sunny Vagnozzi e a Micol, que fala sobre modelos do universo antigo que poderiam gerar os sinais observados nesses experimentos. Voltando para a tensão em H0 agora, né? Eu falei que a gente pretendeu dar continuidade para aquele trabalho, que a gente viu que aquela figura era uma boa forma de se comparar modelos em relação a qual que é melhor para melhorar as duas tensões, ou pelo menos piorar menos uma delas, e a gente resolveu ir mais fundo nessa categorização de modelos. E agora, a ideia básica é propor que antes de você pegar um modelo fundamental e tentar desenvolver um modelo a partir de primeiros princípios, né, um modelo fundamental a partir de teoria de campos, para resolver a tensão, antes disso, você tentar entender aonde que esse modelo vai estar naquele gráfico, qual vai ser o ângulo que ele faz naquele gráfico, né? Porque se ele vai ter uma performance melhor do que os modelos que já existem ou não. Então, a nossa ideia é fazer uma espécie de Hubble Tensor Hunter's Guide, né? Para guiar as pessoas antes de desenvolver um modelo, guiar para você tentar buscar em que ponto daquele gráfico o seu modelo vai estar, né? Para saber se aquilo de fato, se você está indo na direção certa, né? Então, a proposta é fazer primeiro um teste empírico, estender aquele gráfico, aquela análise para uma grande classe de modelos, antes de ir a fundo no desenvolvimento teórico de modelos que almejam resolver a tensão. Então, é uma proposta de categorizar modelos em relação a qual a performance deles sobre as duas tensões, e é um teste quantitativo para ver se o seu modelo pode ir na direção certa, né? Então, o que a gente pretende é conseguir um gráfico desse tipo, né? Esse gráfico é só ilustrativo por enquanto, porque o trabalho ainda está em desenvolvimento. Então, nesse gráfico, o que a gente vê? O modelo ideal, que é essa linha rosa, seria aquele que aumenta o H0, você tem uma nova física, né? Além do modelo padrão, um novo parâmetro que faz o H0 aumentar e reduz o sigma-8. O sigma-8 vai ser reduzido. Isso aliviaria as duas tensões. Essa é o que a gente chama de switch line, a linha ideal, onde o modelo ideal estaria. Seria um modelo que alivia essas duas tensões. Os modelos que a gente pretende testar, Early Dark Energy, modelo de interação matéria-energia escura, gravitação modificada, energia escura não padrão, tudo isso, né? E à medida que você se distancia dessa switch line, significa que você está piorando pelo menos uma das tensões, né? E, idealmente, a ideia é ficar o mais próximo possível dessa linha rosa. A gente já viu que o NF está nessa linha azul, o W está na vermelha, e essa linha preta é o oposto da switch line, né? Seria o que eu chamo de worst model ever, o pior modelo que já existiu no universo, né? Que piora as duas tensões e não sei para que serve. Ele estaria aqui também, é só ilustrativa essa curva. Então, a ideia é se distanciar da linha preta e se direcionar à linha rosa. Então, a gente vai testar vários modelos e tentar entender depois alguns padrões a partir desse gráfico, né? Por exemplo, qual padrão a gente consegue ver a partir desse gráfico? Será que a gente consegue ver um padrão se a gente compara modelos que alteram a física do universo primordial e compara com modelos que alteram a física do universo atual? Será que a gente consegue perceber características comuns em grupos de modelos que estão em cada quadrante, né? E principalmente, quais são as características gerais que a gente identifica dentro do grupo de modelos que tem uma performance melhor, ou seja, que se aproxima daquela linha rosa. Então, a gente tenta ver características comuns que estariam nesses modelos que se aproximam da direção que a gente quer, né?
Esse trabalho está sendo desenvolvido em colaboração com Micol Benetti, a professora Micol Benetti, que esteve aqui no último Astrocientista, a professora Elisa Ferreira, que é professora na USP e na Universidade de Tóquio, no Kavli Institute, né? E ela também esteve aqui dando palestra no último Astrocientistas, e com o meu aluno de mestrado, o Igor Pedreira, meu novo aluno de mestrado. Então, em breve eu espero ter novos resultados para mostrar sobre isso. E então é isso que eu tinha para falar e muito obrigada.